Boa noite a todos os irmãos, graças a Deus pela oportunidade, mesmo à distância mais uma vez, de meditarmos na Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que Tu nos dá mais uma vez de abrirmos a Tua Palavra, que ela possa, Deus, nessa noite nos trazer ensinamento para os tempos difíceis em que enfrentamos, mundialmente, especificamente aqui no nosso país, que nós possamos, ó Deus, agir como pessoas salvas em Cristo Jesus para refletirmos diante de todas essas provas a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos oriente, nos capacite através da Tua Palavra e que nós possamos dia a dia meditar nela para crescermos na graça e no Teu entendimento. Somos gratos pelo tempo de comunhão que temos e oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Aflições, elas têm esse propósito de Deus. O apóstolo Paulo escreve em suas epístolas, e aqui especificamente nesse versículo 7 do capítulo 12, nos traz ensinamentos em que Deus envia sobre seus filhos as aflições no sentido de trazer um ensinamento. Às vezes nós provocamos sofrimentos físicos e até espirituais na nossa vida quando nós não praticamos a vontade de Deus, não atendemos os padrões de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que o salvo deve se preocupar no seu andar por esse mundo em glorificar a Deus com seu corpo. Mas pense bem, irmãos. Por exemplo, se eu resolver beber álcool, bebida alcoólica em quantidades exageradas, se eu resolver fumar, se eu resolver comer de forma desenfreada, a gula, se eu for infiel no meu casamento, eu sei que isso, como crente, são tudo atitudes contrárias à palavra de Deus e que elas trarão consequências à minha vida física e à minha vida espiritual. Se eu não parar com essas práticas e avaliar as consequências ruins que possam trazer sobre a minha vida, eu vou ser o provocador das aflições na minha vida. Então é triste, irmãos, quando o crente provoca os seus sofrimentos. E aquelas coisas que não são nossa culpa, que nós não provocamos, por que nos causam aflições? Por quê? Porque são as aflições de Deus para a nossa vida para nos trazer ensinamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vemos que Deus permitiu que Satanás afligisse de forma limitada a vida de Paulo, assim como aconteceu no caso de Jó. Nós não sabemos com certeza qual foi a aflição que Paulo sofreu, mas nós sabemos que era um problema físico, porque ele chama ali no versículo 12 um espinho na carne. Um espinho na carne. Satanás não perturbou mental ou emocionalmente a vida de Paulo, mas afligiu fisicamente com um problema que, pela palavra de Deus, como é narrado, acompanhou Paulo até o último dia de sua vida. Então, Paulo referiu-se a esse espinho como um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, quando Deus permite uma aflição física ou uma aflição na vida do crente, sempre terá um propósito. Às vezes o propósito é de proteção, às vezes o propósito de Deus é de aperfeiçoar o seu filho, e às vezes o propósito é de proteger o seu filho. E nós vamos analisar sobre esses três aspectos, por que Deus permite que seu filho seja afligido. A primeira aflição que Deus permite é Deus quer nos corrigir. Hebreus 12, 6. Podem abrir para Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que,
tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, no caso Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então o Senhor corrige aquele a quem Ele ama, a quem é seu filho. Quando pecamos, Deus não nos aflige simplesmente com o propósito de nos afligir, mas para nos disciplinar em razão de ser um Pai amoroso. Então Deus quer o bem do salvo em Cristo Jesus. Todo pai que ama seu filho conhece o valor que a disciplina tem. Quanto mais Deus, irmãos, quanto mais Deus, quando nós pecamos, Ele quer o nosso bem. Então, irmãos, a restrição de nossos pais no passado determinava uma relação de disciplina visando o quê? Visando construir um caráter ajustado, visando construir um homem para que no futuro pudesse ser útil no relacionamento com os outros. Então pense bem, nosso país hoje, com as leis que tem, impõe restrições quanto a disciplinar os filhos. Então os filhos hoje crescem de forma desajustada, crescem vivendo a seu bel prazer. Por quê? Porque se o pai corrigir e um vizinho vê que está havendo uma correção física, ele pode denunciar e nós perdermos a guarda de nossos filhos. Então a sociedade hoje está cheia de homens desajustados. Por quê? Porque na sua infância não tiveram a correção dos pais. E a palavra de Deus diz que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então o pai que ama o filho, ele vai corrigir para o seu bem. Embora muitas vezes nós não desejamos castigar, não é agradável aos nossos olhos, nós precisamos. Também não é agradável aos olhos daquele que recebe a correção, mas é necessária para que nós possamos ter um comportamento aceitável. Porque no futuro, se nós formos errar no mesmo erro que tivemos no passado, nós vamos lembrar que fomos orientados e corrigidos para termos atitudes que agradam a Deus. Então a disciplina, irmãos, é a forma que os pais têm para quebrar o sentimento, a vontade egoísta e a rebeldia da criança. Embora os pais amorosos utilizem a disciplina para a realização de bons propósitos, né? Deus, em relação aos salvos, Ele quer o nosso amadurecimento espiritual. Então Deus, além de corrigir, Ele tem um plano mais elevado para a vida do crente. É aperfeiçoar-nos. Então por isso que há necessidade da correção. Deus quer nos aperfeiçoar, como nós lemos no versículo de Hebreus, na santidade. Deus então permite que seus filhos sejam afligidos. Segundo aspecto, por que Deus permite que seus filhos sejam afligidos? Além de nos corrigir, Deus quer nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Hebreus 12:10 nós já lemos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que aperfeiçoar? Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O próprio apóstolo Paulo menciona aquilo que Jesus Cristo mencionou, 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 5,48, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e Deus de amor e de paz será convosco. Então, somente a perfeição de Deus nos permite, irmãos, viver de forma harmoniosa, seja com os incrédulos, seja com os crentes. Então, Deus às vezes permite aflições sobre a vida do crente pelo fato, não simplesmente de termos feito algo contra a Deus ou pecado contra o Senhor, mas por quê? Porque Ele deseja refinar, Ele deseja purificar o nosso caráter, Ele deseja nos aperfeiçoar para que nós sejamos participantes da sua santidade. Ele quer nos moldar à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus permite a fornalha da aflição
Exatamente por isso. Assim como se aquece o metal para que as impurezas fiquem expostas, para que o homem que trabalha com o cadinho retire da superfície as impurezas, assim Deus faz conosco. O cadinho é a parte do forno onde se coloca o metal para que ele seja fundido, ele praticamente vira líquido. No momento que ele vira líquido, as impurezas ficam flutuando na superfície. Aí o homem que trabalha com cadinho vai lá e retira as impurezas. Então é isso que Deus faz com quando Ele traz aflições. Ele quer que nas aflições nós sejamos purificados para que tudo que seja ruim, Deus possa retirar do nosso coração, do nosso entendimento. 1 Pedro 1, 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Aqui tentações são aflições, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em honra, louvor e glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a provação revela as imperfeições da nossa fé. Fornalha. Lembra lá de Daniel capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua e que colocou lá no campo de Dura e que todos da província da Babilônia deveriam, ao toque dos instrumentos musicais, se prostrar diante daquela estátua. Então aqueles que se não prostrassem conforme o edito do rei, seriam lançados na fornalha ardente de fogo, a fim de morrerem. Nós tivemos lá 3 homens, companheiros de Daniel. Ananias, chamado Sadraque, Misael, também chamado Mesaque, e Azarias, também chamado Abdinego. Quando houve o toque dos instrumentos musicais, todos se prostraram e adoraram aquela estátua. Mas esses 3 homens negaram-se a adorar aquela estátua. E aí eles foram denunciados ao rei por alguns dos caldeus que disseram ao rei, tem 3 homens lá da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostram diante da tua estátua, não dão bola para o teu edito. O rei chamou aqueles 3 meninos, conversou com eles, e aí narra lá no capítulo 3, versículos 14 a 19. Falou Nabucodonosor e disse àqueles meninos, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então esses 3 jovens irmãos não foram rebeldes simplesmente por ser rebeldes ao edito do rei, mas ficaram ao lado da fé firmada do Deus de Israel. Aquela fé que os pais corrigiram, aquela fé que os pais orientaram para que eles crescessem, para que pudessem adorar a Deus de forma correta. Aquele a quem sempre guardou durante a vida deles e guardou até aquele momento, a fé foi demonstrada diante de Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, não é de propósito, mas nós vamos te mostrar a quem nós servimos, em quem nós confiamos, porque essa fé está sendo provada. Eles entenderam o amor de Deus sobre toda circunstância, sobre toda dificuldade que poderiam enfrentar, que nada poderia separar do amor de Deus. E eles entenderam que este acontecimento seria para trazer glória a Deus.
Glória a Deus em meio às dificuldades. E os versículos 23 a 25 narram que estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós três homens atados no fogo? Responderam e disseram: é verdade, ó rei. Respondeu e disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos, foram lançados presos, mas agora estão soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então Deus, irmãos, não leva o seu Filho a um lugar aonde não possa estar conosco, a um lugar aonde o Filho de Deus não possa manifestar a santidade de Deus. O rei Nabucodonosor viu o Deus glorioso em meio às aflições daqueles 3 jovens, pois eles não negaram a sua fé. E no momento da dificuldade, irmãos, quando nós nos mantemos firmes, corajosos, defendendo a nossa fé, Deus é glorificado. Vejo 4 homens soltos, disse o rei. Era a presença de Jesus Cristo, e eles não estavam presos. Jesus Cristo estava com ele, andando solto. Então, em meio às provações, o crente tem a liberdade de fazer aquilo que agrada a Deus. A presença de Jesus Cristo deve ser manifesta, irmãos, através dessa vida de santidade em meio às aflições deste mundo, pois é a forma que Deus tem para nos aproximar dele. Por isso que Deus quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos purificar, Ele quer testar a nossa confiança nele, para que nós possamos verdadeiramente refletir não o nosso eu, mas a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em tempos difíceis, permaneça firme, sirva ao Senhor, pois Ele quer te aperfeiçoar e Ele quer aperfeiçoar a mim. Então, Deus permite que seu filho seja afligido, primeiro, para corrigir, segundo, para aperfeiçoar. E por último, Deus permite que seu filho seja afligido porque Deus quer nos proteger. Foi o propósito de Deus, irmãos, para a vida do apóstolo Paulo. Deus permitiu que Paulo tivesse esse espinho na carne para evitar que ele se tornasse orgulhoso demais pelo fato de ter estado e voltado no céu. Ele foi ao céu e voltou. Vamos acompanhar a leitura ali do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, irmãos, Paulo esteve no paraíso, esteve no 3º céu, como ele narra aqui, mas ele não se gloria. Ele começa dizendo ali: em verdade digo que se eu quisesse eu poderia me gloriar. Por quê? Porque ele está falando dele mesmo, mas falando como se não fosse ele, porque ele não quer se gloriar. E ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aquele espinho na carne, aquele problema que Paulo tinha, irmãos, era para que ele não se orgulhasse. Então, quando o orgulho pudesse subir na sua mente, no seu coração, ele tinha aquele problema físico para mostrar: não é para a tua glória, é para a glória de Deus. Então, o orgulho é um pecado horrível que pode dominar o coração do servo de Deus, e ao invés de glorificar a Deus com a sua vida, vai querer ele se exaltar. Por isso que Deus dá o espinho na carne, muitas vezes o problema físico, para proteger o cristão para não se exaltar. Porque toda vez que acontecer algo que possa trazer orgulho, ele vai lembrar da sua fraqueza física. Isaías 14, 12 a 17. Isaías 14, 12 a 17. Como caíste do céu, a estrela da manhã,
filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? De quem está falando a palavra de Deus, irmãos? O orgulho transformou Lúcifer, o arcanjo esplêndido de Deus, o anjo que estava na presença de Deus, transformou-se em Satanás. Aquele que estava na presença de Deus em razão de um orgulho de querer ser semelhante ao Altíssimo, como diz no versículo 14, eu subirei as nuvens e serei semelhante. Ele queria ser não só igual a Deus, ele queria ser superior a Deus, mas em razão desse orgulho que exaltou o seu coração, ele foi eternamente banido da presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, os sucessos, as bênçãos espirituais, às vezes se constituem num obstáculo para mim ou para o irmão servir ao Senhor. Por quê? Porque nós vamos nos achar melhor do que os outros. Nós talvez vamos nos achar no patamar de sermos parecidos com Deus. E aí o nosso orgulho vai nos impedir de nós sermos úteis para Deus. Começamos a receber as bênçãos de Deus como se fossem coisas merecidas. E ficamos espiritualmente relaxados ao ponto de esquecermos que tudo o que Deus já fez ao nosso favor e começamos a nos gloriar, acharmos que somos melhores daquilo que Deus tem feito para conosco. Então não permita que o orgulho abunde no meu e no teu coração, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Por isso o espinho na carne e na vida de Paulo. Deuteronômio 8, 10 a 14. Quando, pois, tiverdes comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se te aumentarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se te acrescentar a prata e o ouro, e multiplicar tudo quanto tens, e veja bem, se não eleve o teu coração e esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra, e te colocou na terra que te prometeu. Então o Senhor advertiu aos israelitas exatamente em relação ao orgulho, antes deles entrarem na terra de Canaã. Louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quer dizer, tu era escravo, tu era servo de Faraó, agora tu é livre. Mas não esquece, não foi o teu poder, não foi a tua força, não foi a tua inteligência, não foi nada disso que te deu essa terra. Foi a minha mão poderosa, a minha misericórdia que te tirou daquela situação difícil e te colocou nessa situação. Mas olha, não foi teu braço que conquistou. Não te orgulhe, foi a misericórdia de Deus que te abençoou. Então, irmãos, quando vê que nós estamos crescendo espiritualmente, tendo sucesso, ele pode permitir alguma aflição, e muitas vezes na área física, que surjam nas nossas vidas para que nós não venhamos a nos tornar orgulhosos, melhores do que talvez os nossos irmãos. É a forma que Deus tem muitas vezes para proteger da nossa autossuficiência. Estejamos atentos, irmãos. Não que todo o mal que venha sobre a nossa vida vai ser Deus que manda. Não. Como já vimos lá no início, tem coisas que nós provocamos, mas nós devemos ter o discernimento espiritual e a capacidade de saber se é nós que estamos provocando, porque estamos sendo orgulhosos, ou realmente Deus está nos aperfeiçoando. Então o desafio para a vida minha, para a tua vida com essa mensagem, é que essas aflições que nós possamos enfrentar tenham um propósito divino, seja para que Deus nos corrija, seja para que Deus nos aperfeiçoe ou para que Deus nos proteja. Quando estivermos enfrentando as aflições e soubermos que não foram provocadas por nós, não nos queixamos,
Não murmuremos. Lembra do povo de Israel como murmurava? E nem questionamos a Deus. Ah, Senhor, por que eu? Ah, era melhor lá no Egito. Ah, Senhor, era melhor. Não, não faça isso. Mas pense, o que tu podes aprender com isso? O que o Senhor está querendo me aperfeiçoar? Vai ser para a glória do Senhor. Se conseguirmos entender esses propósitos, irmãos, de Deus para a nossa vida, será muito mais fácil para nós aceitarmos a aflição, para nós passarmos por essa aflição enfrentando, glorificando a Deus com nossa vida. Por quê? Porque ao final dela será realizado o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se tu, que nos assiste pela internet, tem passado por aflições em tua vida, percebendo que não há sentido algum em sua vida e vive sem perspectivas, nosso convite é para que reconheças o poder de Deus na sua vida, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E que essa salvação é oferecida de forma gratuita. Se vive sem esperança em meio a essas dificuldades, o Senhor faz o convite. 2 Coríntios 6,2: Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da aflição, da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não que tu terás facilidade em meio às dificuldades, nós não estamos te oferecendo isso. Nós estamos te oferecendo um Senhor, um Deus, um Salvador, em que no momento das aflições, sejam elas físicas, sejam quais forem, tu vai ter a promessa de que o Senhor está contigo em meio a essas aflições, te aperfeiçoando, te corrigindo e te moldando num caráter que seja para a glória de Deus. Mas o primeiro passo é que tu precisas fazer é aceitar o poder de Deus na tua vida, aceitar a necessidade da salvação em Jesus Cristo. Não viver pelos teus propósitos do teu coração, mas viver de um propósito que possa agradar a Deus. Então nosso convite é que aceite a Jesus Cristo como Salvador para que tu possa ter a força necessária de prosseguir nessa caminhada por esse mundo. E a certeza que o dia que partir desse mundo estará eternamente na presença de Deus. Aceite como Salvador e experimente essa nova vida com uma nova perspectiva em meio às aflições. Procure-nos, contate-nos através das redes sociais ou pelo telefone, que nós te conduziremos através da palavra de Deus para essa nova vida de perspectiva. E nós, crentes, que nós possamos perseverar, ficar firme, a nossa fé sendo provada, sendo purificada, que todas aquelas impurezas sejam retiradas para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graça pelo privilégio que nós temos, à luz da Tua Palavra, nessa noite, ó Deus, de recebermos a instrução para as nossas vidas, em meio a todas as aflições que temos passado, as aflições que estamos enfrentando com esse coronavírus, mas que nada disso, Deus, possa nos tirar o foco de continuar te servindo. Sabemos que não provocamos isso, ó Deus, mas sabemos que é o pecado do homem que não quer reconhecer a Ti como dominador sobre sua vida e que traz todo esse mal sobre eles, ó Deus, porque não querem servir a um Deus verdadeiro. Que Tu possa ter misericórdia desse povo, Deus, misericórdia também do Teu povo, protegendo em meio a todas essas dificuldades, que nós possamos trazer glória a Ti, diante disso, refletindo a nossa confiança em Cristo Jesus, ó Deus, para passar por tudo isso e aguardar a Tua vontade para a vida de cada crente. E aqueles que não têm a Cristo como Salvador, que de alguma forma, Deus, Tu possa trabalhar na mente e no coração para que possam reconhecer a necessidade de salvação em Jesus Cristo. Oriente os nossos governantes, oriente, ó Deus, aqueles que estão trabalhando no desenvolvimento de talvez uma vacina, algum medicamento que possa trazer, ó Deus, a solução para essas dificuldades que esse povo tem passado. Sabemos que a dificuldade maior é a necessidade da salvação e que eles possam ver a Tua mão e se achegar a Ti diante de tudo isso. Graças Te damos por tudo, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.